Olá, nós estamos hoje no município de Alfenas, estamos aqui no rancho Caprivama, com o criador Pedro Paulo Vasconcelos Leite. Pedro, obrigado por nos receber, que é um prazer muito grande a Expedição Bem Brasil poder estar aqui para contar a história, a sua história, a história do rancho Caprivama, né, que hoje é uma referência nacional na genética de cabras de leite e tem toda uma história por trás disso. Obrigado por nos receber, que é um prazer a gente estar aqui com você. O prazer é meu também, satisfação. E vamos dar um pouquinho do recado, né? Nós que somos criadores de cabras, somos apaixonados pelos animais e pelos produtos, e sempre sentimos aí a falta de entrosamento entre nós todos, né? Eu acho que esse trabalho que está sendo realizado pode ser base para um futuro próximo. Nós conseguimos uma união e temos um bom resultado em todo o processo. Essa é a nossa expectativa. Pedro, conta um pouco para a gente da sua história na caprinocultura. Quanto tempo de caprinocultura, como é que começou, como é que foi o seu desejo de entrar na atividade? Eu sou paulistano, né? E há 30 anos atrás, eu e minha esposa resolvemos ter uma opção de vida, de sair dos grandes centros. Eu era secretária na USP, eu gerente nacional de multinacional. Os filhos viviam na escolinha e o trânsito maluco. Falamos, não é isso que eu quero para mim, não. Aí viemos, compramos a propriedade aqui nessa época, praticamente não tinha nada e eu não tinha experiência nenhuma, porque a minha formação é outra, e buscando, com o intuito de buscar fazê-la profissional e eventualmente atrás de pesquisas e coisas diferenciadas, para poder ser uma fonte de referência. Foi aí que nós iniciamos. Então, com a compra do imóvel, começamos desde a estrutura de alimentação e começamos produzindo leite de vaca, né? Chegou um ponto que nós precisaríamos aumentar o volume e não tínhamos capital nem área para isso. Foi quando nós descobrimos a cabra e que a gente poderia estar agregando valor nos produtos caprinos, onde teriam uma facilidade maior de manejo e dentro das nossas condições. E começamos aí do zero, praticamente pesquisando, buscando conhecimento aí nas faculdades, nas universidades, na própria Embrapa, de como se criar cabra com eficiência e animais de qualidade. Essa é a base de todo o nosso projeto para a gente chegar onde chegou. Então nós estamos falando de 30 anos de história, né? Quer dizer, você começou com a cabra, paulistano, saiu da cidade grande buscando uma nova opção de vida, veio aqui para a propriedade e teve a opção pela cabra em função do tamanho da propriedade, da possibilidade de produção. Olhando lá para trás, né, você vendo essa história, essa linha do tempo aqui da sua história, da história da Caprivama, quais foram as principais dificuldades que você empreendeu lá atrás na implantação e o que você vê de dificuldade hoje na atividade? Realmente não foi fácil não, né? Todo mundo acha que chega aqui é fácil criar cabra. Se fosse assim, nós tínhamos um criador em cada esquina. Na verdade, as dificuldades são muito grandes, principalmente de um produto como o nosso, né? Que é pouco desconhecido, pouco conhecido e tem muito a se difundir. Então, o objetivo maior nosso foi realmente trabalhar profissionalmente, né? Procurando agregar valor aos nossos produtos, porque entregar a nossa matéria-prima para um atravessador, isso não seria o caminho. E nesse inteirinho começamos a ver como é que nós poderíamos agregar. A gente percebe que a grande dificuldade do criador de cabra é ter para quem vender o leite. O escoamento da produção, né? É um gargalo, né? O produtor, o laticínio que produz leite de vaca não tem muito interesse, ou se não, quando muito, pagar no preço de vaca. Então a saída foi da gente procurar industrializar e tentar colocar direto aos amigos, principalmente os derivados com os queijos e o leite para essa demanda de criança alérgica que até então, num período até mais anterior, tinha um consumo maior, diminuiu isso talvez em função de não se conseguir com facilidade leite de cabra. Então, o pediatra não indica, a mãe não começa a consumir. Isso fez que abrandou a procura e o interesse. Que acaba não tendo aí a disponibilidade do produto com facilidade, né? Porque sempre foram criações muito arcaicas, né? Era cabra amarrada na corda, tinha leite em determinadas épocas do ano, sem muita procedência, com leite cheiroso, como o nome fala, né? Esse leite é forte, não sei o que, tem cheiro de bode, né? Tudo isso, esse mercado que foi criado com esse pessoal que não tinha nenhum conhecimento, né? Não entrou com tecnologia, com profissionalismo de fato, né?
esse é um dos grandes problemas que a gente tem, né? Que hoje, com todos os processos de produção e de criação, faz um leite de qualidade e que realmente satisfaz o gosto do consumidor. Então, esse foi um dos empecilhos da gente começar a criar profissionalmente para quebrar esse tabu da história do leite forte. Mudar o paradigma. E oferecer esse leite no período do ano todo, que toda mãe, todo pai, às vezes até o pediatra não indicava porque não encontrava. Talvez isso que tenha diminuído um pouco do consumo do leite cabra. Mas aqui na nossa região, com esse tempo todo, a gente sempre abasteceu o ano inteiro, então a gente tem até outros municípios vindo buscar leites aqui no nosso caso. Inclusive é interessante que você está localizado no município de Alfenas, que tem uma referência na área de saúde aqui, inclusive de outras regiões que vêm buscar diversos tipos de tratamento especializado aqui. Isso também passa a ser um diferencial para Caprivama, no sentido de atender essa demanda? Sim, ajudou muito, sim, porque as outras cidades de pediatras, sabendo que tem, vem trazer ou levar o paciente, já vem com o intuito de levar o leite de cabra para a mãe que tem necessidade disso. Isso ajudou bastante. Mas é um mercado bastante abrangente, né, necessário, porque o índice de crianças alérgicas é constante, né? E estão buscando outras alternativas. É uma possibilidade. Né? E se falando hoje em dia, com o diferencial de alimentos que o pessoal está buscando, o idoso tem aí as propriedades do leite cabra, o convalescente. Então, é um mercado muito grande que, na verdade, acaba sendo restrito em função da falta de oferta. E hoje, como é que você está vendo a expansão da caprinocultura leiteira? Nós estamos falando aí, você tem essa história de 30 anos atrás, você viu vários momentos da caprinocultura, produtores que entraram, saíram. Como é que você está enxergando hoje o momento da caprinocultura nessa região, Minas Gerais e em outras regiões do Brasil? Evoluiu muito. Nos últimos 10 anos a gente viu que fez a diferença, né? A gente está vendo o pessoal do Nordeste se profissionalizando na criação de cabra, na produção de leite, né? Difundindo genética para lá, né? Algumas políticas e algumas prefeituras de já estarem consumindo leite de cabras para na merenda escolar, né? E eventualmente compra pelo governo. E o próprio consumidor, que de mais idade principalmente, que está buscando alimentos diferenciados. Ele não quer comer para matar a fome, não. Ele quer curtir, saborear um queijo diferente, um queijo já realmente que ele possa estar fazendo um gosto da vida de um bom alimento, né? Então essa mudança está sendo ocorrendo e está crescente e num futuro muito próximo vai ser muito grande. Você tem percebido então esse movimento aí da caprinocultura se profissionalizar, especializar e mais criadores entrando na atividade e criadores que já estão na atividade mantendo e até mesmo ampliando? Isso. Você tem percebido esse cenário? A gente precisaria um pouquinho de fomento aí dos nossos governos, que são investimentos relativamente pequenos para um projeto de caprinocultura, em vista de ser gasto no país, para realmente reforçar essa cadeia, né, de principalmente se organizar não só de abrangência de assistência técnica, mas principalmente de colocação de produtos, porque o dia que a gente vê a saída dos nossos queijos, dos nossos leites, a cabra vai valer, o leite vai se valorizar, o pessoal que está em cima do muro esperando a cabra dar dinheiro vai entrar dinheiro. Mas o fato principal é esse mesmo, é o produto chegando no mercado. O produto chegando no mercado requer essas produções regionais. E tem uma característica, né, nós temos uma característica das maior parte das regiões, Minas Gerais, por exemplo, de pequenas propriedades de pequeno e médio porte. E a caprinocultura encaixa muito bem nesse perfil do produtor, né? Com certeza, não só aqui, mas principalmente no Nordeste, onde a gente vê lá que pode ser uma fonte de renda para uma família que às vezes nem necessariamente precisa viver só da cabra, pode ter a criação de cabra como um empreendimento na propriedade, onde se tem um pouco tempo de dedicação de trabalho, né? Uma mulher, um jovem pode estar criando sozinho e ter, independente disso, qualquer outra criação. Para aproveitar esse espaço. Bom, nós vamos falar no próximo bloco agora exatamente dessa questão da história da Caprivama, na seleção genética, na separação e seleção dos animais na produção de leite, né? E focada principalmente aí para trabalhar melhoramento genético na propriedade e fornecer genética para os produtores que vêm buscar genética aqui na Caprivama. No próximo bloco a gente vai entrar nesse assunto. Bom, Pedro, aqui nós estamos numa outra estrutura aqui da propriedade, né? Que lotes são esses que estão aqui? Como é que é essa estrutura que vocês têm desenvolvido aqui?
A gente, na ampliação necessária da caprinocultura, né, onde as cabras aumentam de 2 a 3 filhotes por parto, em questão de 1 ano, 2 anos, a gente quase que dobra o número de animais. E a gente tomou por objetivo, num primeiro momento agora, disponibilizar animais só paridos. Então nós vamos estar criando todos os animais nascidos aqui, animais jovens, até chegar no ponto de parição, para a gente avaliar o desempenho, o crescimento, se apareceu algum defeito ou não. Esse é um critério que a gente está usando agora, de entregar um animal sem defeito. O animal já parido, já testado, já comprovado. Testado, comprovado. Então, como nesse aumento, a gente buscou umas alternativas assim, mais econômicas do que as estruturas metálicas, né? São boas, são funcionais, mas muito mais caras e oneradas que um sistema de plasticultura que a gente tem já pelo menos há uns 8 anos, que são estrutura de estufa de verdura, né? Onde a gente tem um pé direito bastante alto, bem ventilado, e a gente consegue dividir em baias, né? Sempre em níveis de idade próximos um do outro, porque isso é fundamental num lote de filhotes, no sentido de que não fique um muito destacado e nenhum muito para trás. A gente quer um grupo parelho, então por isso a gente tem a necessidade dessas divisões de criá-los separados, né? Então esses animais aqui são animais que saíram do desaleitamento, esses mais novos aqui por volta de uns 100 dias, 120 dias, 3 meses de criação. E aí eles vão seguindo o seu rumo até o lote final, onde vai chegando no ponto de cobertura. Ali a gente faz alguns processos de ATF para programar o lote a ser parido no período, né? E ali a gente faz monta artificial, monta inseminação artificial e, se for o caso, alguns casos de coleta também que a gente tem feito. O Ivan, meu filho veterinário, se formou e se especializou na área de reprodução, e a gente tem feito bastante coisas de embriões aqui na propriedade. Falando um pouco aqui da estrutura, nós vamos voltar para falar da genética aqui daqui a pouco, né? O que chama atenção, nós estamos vivendo essa onda de calor aqui, inclusive hoje está um dia bastante quente, e mesmo sendo aqui um sistema de plasticultura, o ambiente aqui está extremamente confortável, né? Você tem um bem-estar animal, com boa ventilação, está um ambiente fresco. Então, foi interessante esse projeto, porque em poucos lugares a gente tem visto esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, né? Muita gente se questiona em colocar isso no Nordeste, né? Nós temos um projeto nosso lá em Barbalha, no Ceará, onde tem uma estrutura dessa, que a gente sabe que lá é bastante quente. Então, o que faz a diferença é o pé direito, né? A gente procura fazer algumas barreiras para cortar vento, para também ajudar a manter a estrutura, porque sempre vento, sempre o mais forte é o que está para chegar, né? Então, vocês podem ver, tem uma barreira de bananeiras laterais que ajuda realmente a proteção do local e do ambiente. E essa estrutura, você falou que já tem quanto tempo que você já está trabalhando com ela? Já há 8 anos. A gente sabe que esses plásticos aparentemente parecem frágeis, né? E o são. Mais uma vez, o sistema de fixação, o custo de uma metragem quadrada do plástico, a rapidez e eventual substituição, cobre qualquer investimento feito numa outra estrutura, porque você não dispõe logo de imediato desse investimento. Uma coisa interessante que você comentava com a gente, você tem trabalhado o projeto módulos para pequena propriedade com esse formato, né, Pedro? Isso. Como é que é a ideia que vocês estão trabalhando aqui? Lá nesse projeto de Barbalha é um módulo com praticamente 6 vãos desses assim, né? Com um corredor central, onde a gente tem alimentação para facilitar a mão de obra dos dois lados, né? Essa alimentação central com o coxo no chão, que é uma forma de você evitar aí a destruição dos coxos, que normalmente os cabritos os fazem, né? Roendo ou de alguma outra forma, ou eventualmente entram dentro do coxo junto com a comida e depois ninguém quer saber de comer. E nesse sistema de corredor central você facilita todo o manejo de alimentação, que você já vai levando os dois lados, né? E nesses dois lados tem um lado onde são os animais em lactação, com no fundo uma sala de ordenha, e do outro lado nós temos os animais jovens, cabras secas e os filhotes. Então, uma estrutura relativamente barata, que é onde a gente sugere fazer esse investimento, né? Que, se for sair do nada, mas a maioria das estruturas que a gente tem sugerido é aproveitando os próprios materiais que tem na fazenda. Na propriedade.
Então fica aí mais uma sugestão ao produtor, aqui uma instalação diferenciada, né, com a utilização da plasticultura, mantendo aí as características de construção com pé direito alto, com a boa ventilação, estruturas extremamente funcionais e que são com um custo muito menor do que as estruturas convencionais que a gente vê no mercado hoje. Pedro, ainda dentro da estrutura que nós estamos num outro lote de animais aqui. Você falava que a sequência aqui do galpão são os animais que começam lá no início, depois do desmame, vem para cá nas diversas fases de desenvolvimento, até chegar ao ponto aqui já de estarem praticamente aptos à reprodução, não é isso? Uhum. Então aqui nós temos animais com idade de 6 a 8 meses, no máximo 10 meses, porque a gente busca cobri-los não só com o seu peso, mas também com a sua idade de desenvolvimento, né? E já dentro da condição de serem ou feitas inseminações, ou feito montas, ou eventualmente a gente tem usado até alguns animais puros como barriga de aluguel, que a gente já vê a lactação dele e já usamos para eventualmente evitarmos trazer animais de fora para ser receptoras. Você já tem utilizado esse aqui também para fazer. Você falava aqui do seu filho é médico veterinário e já faz esse trabalho todo aqui, né? De transferência de embrião, de inseminação artificial, todo o protocolo de reprodução aqui. Isso. Já é um trabalho que vocês vêm desenvolvendo ao longo desses anos, né? O Ivan já está formado há 10 anos, né? Viveu e criou debaixo das cabras aí, tomou gosto por isso, se desenvolveu na área reprodutiva, que a gente sabe que animal leiteiro tem que ter a área reprodutiva funcionando como um reloginho para poder realmente parir com volume, com qualidade, e isso aí trazendo já as tecnologias existentes, né? Até então, hoje está muito comum a inseminação e agora chegando a transferência de embrião já com algumas facilidades também de você ter um embrião congelado e manter como se fosse um sêmen, que até então era muito mais difícil. E ele está dominando isso, tem viajado no Brasil inteiro, fazendo isso tanto na área de caprinos como na área de ovinos. Também o pessoal de Santa Catarina tem feito muito transferência de ovino lá, aumentando a produção dos animais dele por lá. Fantástico. Então, nós estamos vendo aqui mais uma parte do lote com já os animais na fase de reprodução aqui do Rancho Caprivama, dentro do processo das instalações aqui da plasticultura. Pedro, em relação à genética, você fala desse trabalho, desses 30 anos que vocês estão trabalhando na seleção, em relação à raça, né? Você tem uma predileção por uma raça, nós estamos vendo aqui alguns exemplares de raças diferentes aqui. Como é que é essa questão da raça? Como é que nessa vivência desses 30 anos de caprinocultura, o que você pode falar um pouco para de raças aí voltado para leite? As raças leiteiras, né, antes de mais nada, a gente predomina nas raças leiteiras, desde a Sunny, que é a mais produtora, como se fosse uma vaca holandesa, como a anglo-numbiana, que não é muito produtiva, mas a gente com linhagem leiteira que quer desenvolver isso é carente para quem gosta do anglo. A gente tem uma incidência maior da Sunny em função desses resultados de volumes de produção. Estamos aumentando um pouco mais das pardas alpinas, que a gente tem visto que tem um maior teor de sólidos, né? A gente está vendo a França se destacar cada vez mais nas alpinas do que na própria Sunny. E sempre buscando isso, né? Animais que vão trazer eficiência na sua produção. Então, hoje você tem trabalhado, além da Sunny, que sempre foi o carro-chefe, mas buscado essa questão aí de sólidos totais no leite, então isso. A parda tem se destacado nessa questão. Isso. Então, com certeza, em breve nós vamos ver Caprivama também se destacando aí na seleção das pardas com genética de ponta. Isso mesmo, com certeza. Nós estamos aqui na estrutura importante aqui também do Rancho Caprivama, que é o bodário, né? Fala um pouco pra gente aqui dos animais, do bodário, do trabalho que vocês estão fazendo de seleção genética aqui. Isso. Aqui a gente vem no mesmo sistema de criação das fêmeas, né? Criando eles de melhor forma possível, uma boa alimentação. Infelizmente, não conseguimos aproveitar todos os machos, né? Porque a carcaça do animal caprino leiteiro é como do animal bovino. Ele não tem uma estrutura de produção de carne e a gente não consegue criar todos os machos. E a gente faz uma seleção bastante apertada no sentido de só sair macho superior mesmo, porque
nem todo macho é reprodutor. Claro. Nós separamos aí de 30%, no máximo 40% dos machos, filhos das melhores cabras. Aí é onde a gente vem com o processo de criação para que com 8 meses, 10 meses, nós já temos aí capacidade dele de estar fazendo montas, sabe? Então, daqui que a gente substitui os nossos reprodutores e, eventualmente, conseguimos ceder aos nossos amigos que vêm em busca de usar a nossa genética Caprivama. Você falava, inclusive, que recentemente, num evento que teve no Nordeste, embora você não tivesse com animais lá, mas o resultado lá, sangue genética Caprivama o tempo todo. Isso. Felizmente, lá na exposição da Nacional, né? da Cabra de Leite, né, no Rio Grande do Norte, dos 4 grandes animais premiados, que são campeões e reservados, a maioria deles seriam de descendência Caprivama. Então, quando a gente fala que nós temos genética comprovada, mostra que os filhos realmente receberam aquilo que se espera de um bom reprodutor e de uma boa fêmea no seu filho, tá? As qualidades que se buscam. Descendentes, né? É. Então, você está vendo aqui os bodes, você... Aqui um lotinho de anglo-nubiano, tudo com linhagem leiteira, que a gente tem buscado bem essa linhagem, que é uma das formas de criar bem os filhotes, porque também não adianta ter 2, 3 filhotes se a mãe não tem leite suficiente para criá-los. Então, mesmo que a pessoa não tenha o interesse de produzir leite, pelo menos o leite ele vai ter disponível para criar os filhos. Então, essa é sempre a nossa genética. Aqui alguns animais já de genética comprovada. Esse mocho aqui é filho dos grandes campeões nossos. Agora a gente teve uma linhagem mocha aí que se destacou, que foi o São Paulo da Caprivama, o patriarca do Capril, com a sua capacidade de transmitir qualidades para os filhos e para as filhas, né? Isso que é importante, sempre para os dois sexos. E eventualmente com bons aprumos, com boa produção de leite, esse aí. Então a gente sempre está continuando com essa linhagem mocha. Tem algumas pessoas que não aceitam muito o mocho, porque restringe um pouco de você ter que cobrir o mocho só com um animal chifrudo ou amochado, né? Uhum. Mas a heterose do animal mocho é um diferencial muito grande, sabe? A gente que já presenciou e quem também já presencia, o animal mocho é uma condição muito boa, né? Alguns Tockenburg, alguns animais filhos de sêmen franceses, né? O Ivan está representando uma empresa que dispõe de sêmen francês, então já abasteceu já muitos animais de origem francesa aqui no Brasil, no Nordeste também. Esse aqui é o Dínamo da Caprivama, esse é o ícone que foi grande campeão nas nacionais em Leopoldina, em São Paulo de Potegi, como melhor animal. E isso aí a gente tem sêmen deles congelado, né, disponibilizando, e eventualmente filhos também disponíveis para isso. E aqui alguns animais já vendidos, esperando o lote de viagem para o pessoal, né? E alguns ainda disponíveis para venda, que é uma saída hoje em dia também para fonte de renda da capricultura, né? Disponibilizar genética, né? Não só viver do leite, mas também disponibilizar de animais eficientes e diferenciados. Então, um produtor que está aí na atividade, que queira adquirir animais aí comprovadamente testados com produção, Caprivama tem genética para oferecer. A gente vai conseguir alguma coisa disponível, a gente vai sempre procurar ajudar, não só em querer vender o animal, mas principalmente orientá-lo no sentido de para onde colocação do produto, né? Eficiência leiteira, estrutura de instalações econômicas, né? Dentro disso, para poder viabilizar e atender o gosto de muita gente que um dia quis criar, não teve oportunidade e teve dificuldade de conseguir matrizes, teve dificuldade maior ainda de conseguir assessoria, porque são detalhes pequenos que fazem a diferença no sistema de criação. Falando um pouco aí da assistência técnica, da assessoria, Pedro, com toda essa bagagem sua nesses 30 anos, você tem visto evolução nesse sentido? O produtor hoje tem mais acesso à informação, mais acesso a profissionais que possam prestar serviço
de qualidade, para que o produtor tenha menos erros, né, e mais acerto na cafeicultura? Sim, infelizmente sim. A gente brasileiro está se conscientizando, sabe que assistência técnica não é uma despesa, muito pelo contrário, é uma economia, um investimento que você faz para fazer as coisas certas, sendo orientado por alguém que já passou por isso e eventualmente vai te ajudar. Então, essa assistência tem sido muito boa, o pessoal mais aberto com a mente, né? O pessoal realmente vendo que as coisas não são fáceis, principalmente com as dificuldades de mão de obra que a gente está tendo hoje para a área rural. Então, um treinamento, o seu camarada, o seu retiro, né? Uma indicação de um novo fornecedor de produto de alimentação ou de produto de utensílio do dia a dia. Então, isso é fundamental. Não só assistência, mas principalmente um intercâmbio maior entre os produtores. A gente vê que a maioria fica sozinho, lá sofrendo na sua propriedade, com as suas dificuldades, e a gente não tem assim um contato como deveria ter, muito maior para esse tipo de coisa. Verdade. Essa interação dos produtores precisa ser mais incentivada e que ela aconteça com mais frequência, né? Sim, com certeza, né? Infelizmente, o número as associações aí a gente está vendo pelo Brasil afora, as do Sudeste já São Paulo, Rio, a própria Minas Gerais hoje está com muitas dificuldades. Agora estamos sabendo que outras associações do Nordeste também, pelo número pequeno de associados que se tem, estão se extinguindo, raras exceções, uma ou outra se sobressaiu, porque realmente fez a lição de casa, né? Porque a história de associação e cooperativa é muito bonito, né? No papel, e a gente sabe que todo mundo quer se unir, os pequenos querem se unir para fazer um corpo mais forte, mas simplesmente se preocupam em eleger um presidente e virar as costas, e ele que tem que se virar. Achar que o presidente é a associação, quando a associação são todos. Então, né? Todo mundo tem seus compromissos, principalmente o presidente, e as associações são pequenas, não tem como contratar pessoas para esse tipo de trabalho, né? E elas sofrem em função de não ter um caminho direcionado. E todo mundo fica cobrando da associação um atendimento, mas na verdade ninguém oferece alguma coisa para poder ajudar a ter o atendimento. O que poderia ser uma grande solução para o produtor, o associativismo e o cooperativismo, se ele de fato tivesse a participação e vivesse o dia a dia da associação, né? Então, algumas caminhando lá no Nordeste, torcemos para que isso aconteça, né? Mas eu vejo a cafeicultura só pelo lado empresarial. Infelizmente, se você pagar bem o leite, o cara vai fazer a lição de casa, vai ficar satisfeito. Então, nós que já estamos mais envolvidos, temos que procurar aí ser o exemplo e motivá-los a fazer. Depender da associação vai ser difícil, né? A gente tem um projeto no futuro bastante próximo, se Deus quiser, fazer uma integração aqui na minha área, na minha região. Porque essa experiência que a gente tem de produção de leite e industrialização, uma das coisas que pega muito é a captação do leite. Exato. Então, são linhas de leite longas, com custos envolvidos, perca de qualidade de leite. A gente já tem experiência aqui que essa captação não pode ser superior a 100 km. O ideal seria uns 50 km da indústria, entendeu? Perfeito. Onde esse leite pudesse vir mais rápido, mais econômico e com qualidade. E o nosso pensamento aí de eventualmente dessa parceria com um pequeno ou um possível investidor é no sentido de, primeiro, garantir a compra de leite, ele vai ter o laticínio livre. Segundo, eventualmente oferecer matrizes para ele poder produzir, como a integração do suíno e do frango, né? Terceiro, uma das coisas mais importantes é a assistência técnica, porque às vezes os produtores não têm o know-how profissionais à altura próximos para poder estar ajudando isso e vai batendo cabeça. E uma assistência técnica faz a máquina rodar, porque ali está todo mundo preocupado na matéria-prima leite que tem que fazer, que os animais têm que estar produzindo. Então, espero que eventualmente isso possa acontecer, porque é uma forma de conseguir integrar mais pessoas. Então, está no radar aqui do projeto do Rancho Caprivama essa integração com produtores da região, captando leite, fornecendo assistência técnica, matriz
e comprando, adquirindo leite dos produtores. Dando essa garantia que é importante. Perfeito. Então nós estamos vendo aqui mais uma parte da estrutura aqui do Rancho Caprivama, os modários, né, com os reprodutores, que são aqui os animais de produção genética, não só da propriedade, como para fornecer matrizes reprodutores para criadores interessados. São estruturas simples, né, individuais, no máximo de 2 ou 3 animais, porque quando eles são criados juntos não tem uma disputa entre eles, né, com estruturas já, como vocês podem ver, preparadas para distribuição, preparadas para destruição do bodário, que isso é muito comum, né? O bode com a característica de coçar chifre, de querer dar pulo na parede, de querer morder madeira, não tem instalação. Então a gente fez pé direitos altos, estruturas e divisões assim bastante reforçadas de armação. Vocês podem ver que já foi feito o remendo em alguns lugares, né? Já pode dar cabeçada à vontade. E os manejos de alimentação fora, né? Onde facilita muito ao tratador que vem fazer esse trabalho. Um bom sol, para tomar um bom vento, não receber friagem, né? Que é outra coisa também desfavorável, né? Não se molharem, tudo isso que são exigências que o bem-estar ajuda muito. Perfeito. Nós estamos vendo aqui mais uma parte da estrutura do Rancho Caprivama, com os reprodutores aqui, o bodário, né, com essa notícia, essa boa informação aqui do Pedro Paulo, com essa possibilidade aqui da integração com novos criadores aqui da região, junto ao Rancho Caprivama. Bom, Pedro, nós falamos aqui dessa história aqui da Caprivama, né? Caprivama hoje é referência nacional. Você, ao longo do tempo, nessa sua trajetória, nessa sua jornada, você teve um cuidado muito grande de trabalhar o seu criatório, não só para a sua atividade, para a Caprivama, mas também com a possibilidade de trabalhar a genética. Como é que é essa história? O que você pode vivenciar nisso tudo? Como é que você hoje vê esse desenvolvimento que você teve aqui e o nome da Caprivama hoje espalhado para o Brasil todo? Nós ficamos muito satisfeitos de ter conseguido trabalhar muito sério nesse período todo, sabe? Buscando, assim, animais eficientes, buscando informação, buscando pesquisa, se associando a entidades profissionais aí bem sérias. E a gente vê que a capinocultura, com essa fase que está entrando agora, vai ser muito producente, principalmente para produtores pequenos, que eventualmente tenham como opção e que gostam, principalmente o nordestino gosta muito da cabra, e se aproveitar e explorar a atividade. Você tem também a sua experiência, a sua vivência com situações de outros países, né, que são referências também na produção aí de leite de cabra, na genética, né, e cabra extremamente eficiente. Como é que você vê hoje esse patamar? Onde é que o Brasil está hoje comparado com os países que foram referência ou ainda são referência? O Brasil evoluiu muito, né? A partir do momento que a gente conseguiu importar alguns sêmens de fora, que até então estavam difíceis, né? Da França, do Canadá, né? Agora da Inglaterra, e principalmente para essa seleção bem apurada que está se fazendo para o melhoramento genético. Isso aí a gente se primou, sabe que como fonte de renda, além da produção de leite e derivados, a criação de matrizes e reprodutores é uma fonte de renda bastante interessante para o capril, né? Isso está muito crescente, tem muita busca e procura, e como a gente sempre buscou fazer genética de qualidade, né? A gente sempre tem até um pregão de a genética caprivama é comprovada em função de buscar animais melhoradores, né? Porque a gente não quer só um animal bonito, quer um animal que transmita aos seus filhos, né? Para a fêmea e para o macho, características necessárias para a produção de leite, né? Aproveitando esse gancho dessa sua fala, o que você vê como características importantes para a seleção, né? Para quem vai buscar genética, vai buscar animais para iniciar a atividade, etc. Que atenção que foi dada aqui na Caprivama que você acha essencial nessa seleção de matrizes? Essa é uma pergunta bem interessante e importante para todos os criadores, tá? Porque a gente tem que ter o histórico do nosso criatório. Nós precisamos ter uma escrituração zootécnica para a gente saber quem que é quem. Então, ter administrado ali data de nascimento, né? A mãe, o pai, eventualmente fazer um controle de produção de leite, porque ali você fica acompanhando qual que é a capacidade do animal produzir.
E baseado nisso, com essa escrituração, a gente busca no animal leiteiro, né, como na própria vaca, o período de lactação. Então a gente busca animais produtivos aí de pelo menos 10 meses, 300 dias, que é um número já definido. Consolidado aí com parâmetros. Isso. E atingindo esses volumes, né, com uma persistência leiteira nesse período, né, porque, como eu sempre falo, numa criação leiteira a gente tem que ter os animais ou crescendo, ou gestando, ou produzindo, né? Ele deve ficar seco só no máximo 60 dias, que é o período do pré-parto para uma próxima lactação. Preparar o animal para a próxima lactação. Se a gente não tiver a escrituração desses animais, a gente não vai saber quando é que ele secou, por quanto tempo ele ficou seco, e o animal seco na propriedade só está custando para nós, né? Porque nós temos que alimentar, a gente tem que tratar, né? E eventualmente ele não está pondo para nós a genética que ele tem. É o seu inquilino que não paga aluguel, né? Ele está ali e não está produzindo nada, né? Só está tomando espaço e tempo, né? Então, uma das sugestões, sempre quando a gente fala, quem está a fim de criar cabra, busque criatórios sérios, idôneos, né? Idosos, que possam realmente ofertar produtos de qualidade. Não adianta a gente querer ter muitas cabras e não fechar a conta. Nós precisamos, para atender essa demanda do leite, eventualmente de ter matrizes boas para um bom comércio, tudo isso dentro de um sistema de criação aprimorado, selecionado, que no longo dos anos a gente vai conseguir. Pedro, diferente da ovinocultura, né? A ovinocultura brasileira, na minha opinião, aí como criador, como técnico, ainda tem muito para avançar nesse quesito de seleção de matrizes reprodutores para que a gente possa comprar, de fato, animais testados, comprovados. A caprinocultura já tem trabalhado isso com muito mais tempo e com muito mais eficiência. Então, hoje nós temos a figura da BCC, tem a Embrapa, tem um trabalho aí que a Caprolete e a Comigo fez em parceria para ter, né, todo esse catálogo de reprodutores. Como é que você vê isso na caprinocultura e a importância disso para quem vai comprar animais? Quer dizer, ter o produtor que forneça os animais e que ele está comprando um animal que de fato tem um histórico, como você falou, um histórico zootécnico. Como é que você enxerga isso aí? Isso é fundamental. Eu acho que antes de mais nada de se pensar em comprar animais, né, se ter a estrutura de uma boa alimentação, uma estrutura de manejo eficiente, né, eficiência não é custo caro, mas coisas econômicas, funcionais, de baixa manutenção, e a partir daí traçar um objetivo e buscar animais que você possa começar a fazer sua base de plantel, né, ter um bom reprodutor, porque o reprodutor praticamente é a chave do desenvolvimento e do melhoramento genético, porque por mais caro que ele seja, ele se paga pelo número de filhos e filhas que ele vai deixar. Aquele jargão da pecuária, né? Boi de milhão, vaca de tostão, né? Quer dizer, você tem um melhorador de fato ali que vai transmitir os descendentes, né? É isso que faz a diferença. Não vamos ter um macho só para fazer barriga na cabra, não, porque você está perdendo o período de gestação dela, as filhas você vai demorar 2 anos para criar, para ver o leite dela. Vamos pôr um macho que eventualmente já tem histórico de um criatório que realmente é leiteiro, porque essa é a função do melhoramento genético, né? A gente pôr um animal que vai trazer as necessidades que a gente quer, mais leite, longevidade, né? Qualidade de útero, né? Sanidade, principalmente, isso são muito importantes. E essas características da seleção, além da questão da produção, né, a persistência de lactação, produção individual por animal, você também teve uma preocupação aqui na Caprinoma de ter um número menor de animais, mas com alta produção. Como é que você trabalhou isso? Como é que você vê isso para os criadores que estão trabalhando? Esse é o foco? Esse é o foco. Com certeza, um benefício muito grande que a caprinocultura nos dá é o número de animais paridos no ano, né? E o período de gestação. O ciclo é rápido, né? É um período bastante curto, a gente pode ter lá um parto por ano, que a gente busca aqui, né? Para ter um período de descanso bom para a cabra. Ou se você tiver informação de plantel, você consegue até ter 3 partos em 2 anos. Uhum. Porque é o período de 5 meses mais 2 de descanso, a cada 7 meses você tem um parto. Se você buscar ampliação. A sua necessidade. Perfeito. E hoje você acredita que uma boa média de produção por produtor que tem uma estrutura boa de alimentação, de manejo reprodutivo, de manejo nutricional, o que você entende como animais de boa produção para que o criador possa ter resultados positivos na propriedade?
A nossa média aqui está por volta entre 4 e 5 litros de leite, sabe? Fechando aí de 1.500, 1.800 litros de leite em lactação. Essa média hoje da Caprivana. Esse é um volume relativamente bom, né? A gente sabe que consegue alcançar sem muita dificuldade, e é questão de se criar um parâmetro para tanto. Você acredita que essa média de produção seria o ideal para o produtor perseguir? Ah, sim, porque com um custo de produção de volumoso e de concentrado que vai ser oferecido conforme a produção, você consegue sobrar alguma coisa. Então, é diluir o custo com animais de melhor produção, né? Esse entendeu o foco. E ainda falando da questão genética, da questão de reprodução, hoje a gente tem disponível aí tecnologias que permite você trabalhar essa a reprodução, né, de animais testados, comprovados, etc. Nós temos inseminação artificial, transferência de embrião. E aí quando você olha, voltando lá para a linha do tempo, quando você olha lá atrás, quando você começou e quando você vê hoje, evoluiu muito essa tecnologia da reprodução? Ah, com certeza. Quando nós começamos, a gente andou muito para achar cabras boas que fosse possível comprar até filhotes, mas quem tinha uma cabra boa não queria vender. Não queria vender filhote. E hoje, com o advento da inseminação e com o advento da transferência de embrião, então uma cabra superior hoje, que pode tirar 10, 15 embriões, eu consigo ter a minha reserva e disponibilizar isso para criadores. Perfeito. Então quem quer começar a criar hoje já pode entrar na prateleira de cima, porque ele já vai ter animais que eu levei 30 anos para formar, entendeu? Você consegue começar realmente com animais de alta produção, de alta performance. Vai, né? Custar um pouquinho mais caro, mas eles se pagam. A gente tem sempre alertado quando a pessoa chega aqui e pergunta o preço de um animal nosso, às vezes assusta, se comparado a vaca, qualquer coisa parecida, se comparado principalmente a uma cabra comum. E a gente fala que esse preço é o preço do animal que ele produz. Ele é capaz de se pagar numa lactação. Então a gente faz umas continhas muito simples. Aí 1.500 litros de leite numa lactação de 300 dias, que seja R$4, é R$6.000. Pagou a cabra, ainda ficou os filhotes dela e mais a vida útil dela, né? Essa é a vida útil. Então a cabra, às vezes, que parece ser caro, mas se você tem destino do leite, de vender o leite ao preço que vende, de vender o queijo, ela praticamente não é cara. E é o que você falou, a importância é isso, que é importante entender que o investimento inicial, muitas vezes tem um investimento inicial, mas que se paga ao longo do tempo, e principalmente já começando na prateleira de cima, levando genética de ponta, né? Esse é o caminho. O advento da transferência de embrião facilitou bastante, né? Então vamos falar um pouco agora da história da produção aqui da propriedade, produção de leite, produção de queijos, né? Essa verticalização da produção, para a gente entender um pouco mais aqui do processo da Caprivana. Nós costumamos fazer o aleitamento de 2 até 3 vezes por dia. Após a ordenha, os animais voltam para suas baias, né, onde já receberam aí a silagem dele. Esse corredor central é que faz a diferença de facilitar o manejo de alimentação. E aí a quantidade de ração vai de acordo com o estágio de produção de cada animal. Então, com o nosso controle leiteiro da fazenda, a gente sabe exatamente quanto produz cada animal, e aí a gente consegue pôr a quantidade necessária para atender a demanda do volume de leite. A gente tem alguns casinhos assim separados, porque se eu quiser aleitar só essa, mais ou menos, eu consigo nesse manejo fazer essa colocação. Pode ser mesmo.
Então, é feito esse critério de consumo de concentrado, né? Além nós estamos no pavilhão principal aqui da Caprivama, que é onde estão as cabras em produção, né? Você falar para a gente que aqui você tem todo um critério de separação desses lotes. Como é que funciona aqui a divisão dos lotes aqui? Então vai ser de acordo com o volume de leite produzido atualmente, né? O estágio de lactação, tipo cabra parida de novo, cabra já com bastante tempo em lactação, próximo a secar, né? E todo esse controle é feito através da mensuração de quantidade de produção diária, né? Para que uma cabra não coma mais do que é necessário que ela precise para produzir. Ela vai ser premiada em função da produção, né? É, com certeza. Isso aqui é que paga a conta. Eu estou vendo aqui os diversos lotes que estão em produção, em lactação. Você falava de persistência de lactação, Pedro, você tem trabalhado nessa questão da produção individual, mas também focado na questão da persistência de lactação, né? Essa produção individual, ela avalia e nos mostra qual que é o período de lactação que a gente conseguiu, né? A gente busca 300 dias, porque sabe que a genética desses animais leiteiros tem essa capacidade de dar pelo menos 10 meses de leite para nós. Então nós podemos aproveitar isso nesse sentido. Só que é necessário um planejamento e um manejo de, uma vez a cabra parida, a gente prorrogar essa cobertura do animal. Porque se a gente for seguir aí os prazos de pós-parto, de que o animal se recompôs, daqui 60, 90 dias está dando cio, se você fizer a cobertura nessa data, você não vai conseguir os 10 meses de lactação. Então a gente prorroga um pouco mais para preencher os 10 dias, para dar os 300. E nesse inteirinho a gente vai estar tendo um parto por ano. São 300 de leite, 60 dias do pré-parto para o próximo parto. Onde a gente faz de uma fundamental importância o pré-parto no sentido de o animal conseguir ganhar um esforço corporal, criar bem o feto, né? E eventualmente a gente tem um filhote de qualidade. E como o foco, né, principalmente é leite, né, o foco da produção leiteira, essa persistência de lactação e produção individual é fundamental. Então essa busca pela persistência, o maior tempo produzindo leite, você adequa todos os custos em função da produção, né? Isso mesmo. E é que é fundamental essas continhas aí que não são difíceis de fazer, é só a pessoa se conscientizar que isso é o fundamental da criação. Perfeito. Nós estamos vendo aqui as cabras sendo alimentadas aqui logo após a ordenha, nesse período da manhã, dentro do sistema de produção aqui do Rancho Caprivama. Pedro, uma outra coisa fundamental em qualquer atividade pecuária, não é diferente da caprinocultura leiteira, é o planejamento alimentar, né? Você falava com a gente aqui que existe toda uma preocupação aqui do Rancho Caprivama em produzir todo volumoso aqui na propriedade. Como é que se dá esse planejamento? O que vocês têm trabalhado hoje de volumoso aqui? Nossa propriedade não é uma propriedade grande, nós temos 20 hectares, desses 20 hectares nós usamos 12 hectares para fazer alimentação. Nós plantamos anualmente aí 10 hectares de milho e eu tenho 2 hectares plantados em capim-tifton, onde eu faço o feno, né? A gente, até a idade de chegando no ponto de cobertura, quanto mais feno a gente der para o capim, é a melhor coisa, sabe? Então, desses 10 hectares, a gente faz uma formação de silagem de milho, né? Bem profissional, numa área pequena, né? Relativamente 10 hectares, faz com que você possa esbanjar um pouco mais de qualidade de semente, um pouco mais de quantidade de adubos, que isso tudo vai fazer a diferença no volume coletado, porque teu custo de produção está na quantidade disponível que você vai ter no decorrer do ano. Se você plantar bem e a natureza nos ajudar, nós conseguimos então um volume necessário a um custo bastante baixo. Isso é uma forma de você conseguir baixar um custo e aproveitar o teu terreno que você tem para isso. Apesar de que a gente sabe que para criar cabra nós não precisamos de muito terreno. Muita gente que eventualmente pensa em criar ou já cria, pode estar comprando esse produto de fora, né? Um produtor de leite de vaca que quando produz bastante, você compra uma quantidade necessária para o período de entre safra, né? Um período maior que você não vai ter capim disponível. E eventualmente fazer uma bateria, um local de um silo de milho comprado pelo seu vizinho.
Sabe-se que é um bom alimento, fácil de se produzir, com bastante nutrientes, né? Mas hoje em dia é muito caro, né? Os custos de produção de uma silagem de milho hoje estão muito caros. Então tem que se produzir, utilizar sempre no estágio ideal para os animais. Em paridos de novo, animais estão mais aleitados, né? Sempre suplementando os nutrientes necessários que a produção de leite exige dele. Então a gente usa mais nessa fase aí, a silagem de milho. Silagem de milho. Nas outras fases você tem utilizado? Eu uso o feno, né? Feno de tifo, que a gente começou fazendo um cultivo e uma produção simples, onde se fez de um canteiro pequeno, foi aumentando o campo, né? O tifo é um capim assim relativamente exigente, se comparado a outras braquiárias, né? Mas com uma capacidade de nutriente muito grande. Então nós formamos essa área, que a gente tem até sugerido para alguns criadores pequenos que formem uma área, compre uma raçadeirinha costal, sabe? Uma vez ou 2 vezes por semana você vai lá, faz um corte necessário para o dia a dia, e o que sobrar de capim cortado, né? O capim feno, ele só é desidratado, não é feito nenhum outro tratamento. Você deixa de um dia para outro, debaixo de uma temperatura, é o suficiente de ele se conservar, porque ele tirou a umidade dele. E vai aguardando essa reserva do período de entre safra. Então você não precisa de uma estrutura grande, né? Nós começamos com a roçadeirinha costal, depois nós pusemos uma roçadeira de trator que roça normal na fazenda, né? Ali manualmente a gente fazia o ciscar para poder arejar, e já mesmo fazia a colheita. E não se preocupava nem em fazer o fardo de feno. A gente tem um paiol e vou jogando a granel lá, protegendo do sol e da chuva. Esse feno vai estar já preservado para você usar na entre-safra. É uma boa opção para qualquer produtor, independendo do tamanho, né? Sem dúvida, é só fazer o cultivo, o cuidado, né? De roçar bem roçadinho, joga um esterco, joga um pouquinho de ureia. A cada 30, 40 dias você já vai ter um corte e levando comida de qualidade. Para os animais. Não se iludam muito em fazer uma capineira grande para você ter capim o ano inteiro, porque a gente sabe que toda planta tem seu estágio de vida. Então uma capineira com 2 metros, ela vai estar com qualidade, porque ela tem poucas canas e muitas folhas verdes. Só que no decorrer do tempo, ela vai crescendo e vai virando só as buchas, só fibra, canas. Né? Se passar do ponto ideal de corte, não tem qualidade nenhuma. Né? Se você não tiver condição de fazer a ensilagem do capim nessa altura, que você vai conservar, aí é mais complicado. Então, uma saída seria fazer a silagem de capim, mas é mais trabalhoso, mais delicado e eventualmente sujeito a mais percas. Então procure trabalhar com o feno, que é mais fácil o manejo para isso, tá? Perfeito. E uma das coisas que a gente se preocupa aqui também é levar o capim só com a sua matéria seca, de tirar um pouco do máximo possível de umidade, né? Um capim de capiaçu de 2 metros, ele acho que a quantidade dele de umidade é muito grande, não sei exatamente qual é. Com certeza. Mas o ideal é sempre procurar cortar hoje para servir amanhã, enxuga um pouco, porque não vamos levar capim cheio de água para encher o bucho da criação. Nós precisamos levar matéria seca. Matéria seca, entendeu? De qualidade, porque realmente ele aproveita aquilo que precisa. Perfeito. Então são esses detalhezinhos assim que a pessoa no dia a dia não se atém, né? E que a assessoria técnica sempre pode estar levando. Fundamental. Vamos ver um pouco da produção lá de feno também? Vamos sim. Pedro, aqui nós estamos no campo de produção de feno aqui na propriedade, né? Isso. Como é que foi a ideia? Como é que você começou a ideia de trabalhar a produção de feno aqui? A gente tem visto que nos outros países de fora, aí, Europa, Estados Unidos, a maioria do volumoso vem do capim, né? E a gente já, né, de hoje, vê o feno de tifton fazendo muito sucesso e chegamos à conclusão que precisamos complementar a nossa alimentação de volumoso, além da silagem de milho, de um capim que a gente consiga preservar a sua qualidade. Aí volta a história do capim na IPA, né? Onde ele, num determinado momento ele tá bom e depois ele tá passado. E o feno, a partir de 30, 40 dias no período das águas, você já pode e consegue fazer um corte. Então daqui a gente, num pequeno canteiro de algumas mudas que a gente trouxe, foi ampliando. Hoje a gente está com 2 hectares. É um capim relativamente exigente, né? Porque se ele for pobre no solo,
a braquiária toma conta, mas se você o alimenta, ele domina a braquiária, sabe? Que é um capim bastante eficiente nesse sentido. Tem uma boa produção de volume, principalmente com um período de corte de 30 a 40 dias. Então essa é uma alternativa, principalmente para o pequeno produtor, sabe? Facilitando a mão de obra, de ter que cortar capim todo dia, passar na picadeira, levar capim verde para criação, porque na verdade a criação, o ideal é que a gente leve para ele matéria seca. Então o feno é a matéria seca ali dos nutrientes de melhor qualidade. De excelente qualidade, né? E você também aproveita aqui toda a parte de adubação orgânica aqui com as camas, né, das instalações aqui, você também aproveita aqui na adubação da área de milho, da área de produção de feno, né? É, como vocês viram lá, o nosso processo de piso do nosso capril são todos de cama, né? São chão batido, sem necessidade de concreto nem nada, onde a gente vai administrando, dependendo do lote, o lote mais aleitado, onde consome mais ração, o esterco fica um pouco mais úmido, e ali a gente vai ciscando esporadicamente e colocando camadas superiores para que o solo continue seco e realmente protegendo os lúbres das criações. E num período de 4, 5 meses depois do início, né, que a gente vai fazendo as camadas, chega no limite máximo onde eu tiro toda essa matéria orgânica que tem e vem para o campo para poder economizar em adubo e cada vez mais trazer nutriente e ficar um custo de produção bastante baixo. E as gramíneas respondem muito à adubação orgânica, né? Quer dizer, toda a parte de produção de feno aqui, né, e mesmo a produção de milho, a adubação orgânica, ela responde muito, melhorando a condição do solo e aumentando a produção, né? Isso mesmo, né? Com certeza. E aqui nós estamos do outro lado aqui, a produção de milho, né, Pedro? Isso. Nós estamos aqui com o milho, que já está preparando para silagem, Isso, né? Como eu falei, a gente produz aí 10 hectares de milho, né? Procura só na safra. Na entre safra, o terreno a gente planta aveia preta, né? Para eventualmente fazer algumas colheitas e eventualmente tornar em matéria para o plantio direto, né? Para preservar sempre o solo. Isso são coisas importantes. Às vezes carece um pouco mais, mas você economiza na corrida da água que está levando seus produtos para onde não deve. Então aqui a gente vai fazer um plantio, fez um plantio de adensado, né? Bem de uns 40 centímetros, que hoje em dia está se usando para fazer silagem de milho. E dentro de uns 120 dias a gente já está colhendo e fazendo a reserva ali de 5 silos nossos, que provavelmente vão ser uns 150 toneladas, que a gente consegue alimentar o ano inteiro as cabras. Vocês viram lá, nós temos 1,5 silo ainda da safra passada, né? Então esse ano vai até superar o nosso volume e eventualmente eu vou poder economizar na safra seguinte, porque os produtos estão conservados. Perfeito. Então nós estamos vendo aqui a área de produção de volumosa, aqui é o plantio de milho voltado para silagem, a cultura já com bom desenvolvimento. E tivemos a oportunidade de ver também ali a produção de feno, né, com o Tifton produzido aqui na propriedade. E nós falamos aqui da produção de feno aqui do Rancho Caprivama, tivemos a oportunidade de ver a área de produção de feno do Tifton e aqui já o feno sendo fornecido aos animais, né? Então aqui mostra exatamente aquilo que você falou, é trazer um alimento de qualidade produzido aqui na propriedade, né? Aqui é a hora da merenda da criançada, né? Na parte da manhã a gente, em alguns animais, já faz um pouquinho de leite ainda, que é o resquício de desmame, mas a grande maioria já vem comendo feno de qualidade, né? Vocês podem reparar, o feno é seco, mas ele tem um tom verde, porque é ali que estão os nutrientes. Porque um capim seco, como um capim passado, né, de pasto, ele está amarelado, está seco ali, mas sem nutrientes nenhum. E o feno cortado no ponto certo, ponto ideal, ele tem os nutrientes todos aí. E a vantagem é que é um alimento que você pode preservar por um bom tempo, oferecendo aí, principalmente no período seco do ano. E seca tem todo ano, né, Pedro? Com certeza. E a entre-safra sempre vem, né? Então a gente, como eu falei, o custo de investimento de ração à vontade para o filhote nessa idade, que ele realmente se paga, e você vê a disponibilidade e o interesse do animal por ser um alimento fresco e com bastante nutriente. Aqui a gente tendo a oportunidade de verificar, né, a produção do feno de Tifton aqui na propriedade, o Rancho Caprivama,
tivemos a oportunidade de ver lá a área de campo e aqui já o feno sendo fornecido aos animais aqui nas categorias em crescimento do Rancho Caprivama. E nós procuramos manter ele até no ponto de quase de cobertura. Então o custo de criação maior vai estar na ração do que propriamente no volumoso. Não chegamos a dar muito silagem para eles não. Essa fase aqui é basicamente o feno. Pedro, nós estamos aqui também numa parte da propriedade onde vocês estão trazendo uma inovação, falando em região, né? Nós estamos aqui numa região de Alfenas, aqui no sul de Minas. Conta pra gente dessa inovação que você está trazendo aqui para a propriedade. Ok. A nossa busca sempre foi fundamental em alimentos de qualidade e alimentos economicamente viáveis. Sabemos nós que a alfafa é a rainha dos capins volumosos, né? Onde sempre teve disponível isso no Paraná, Santa Catarina. E a questão de uns 3 anos a gente conseguiu e descobriu uma semente de alfafa adaptada para a nossa região do sul de Minas, que não é frio como lá naquela região, mas também não é um calor excessivo. E a gente fez então uma experiência de plantio de alfafa para a gente ter esse alimento para os animais diferenciados, aproveitando essa qualidade dela. Já está no 3º ano, com 3 cortes por ano, mais ou menos, né? E tem dado com uma boa produtividade. Então fica aí uma expectativa de alguém que talvez queira plantar um pouco, tentar conseguir essas sementes e fazer o manejo que precisa. Hoje com defensivos seletivos, você consegue controlar mais o canteiro, você consegue manejar melhor. Então aqui é mais uma opção de alimentação que você está trazendo aqui para dentro do Rancho Caprivama, né? Trazendo essa opção e com um alimento de excelente qualidade. Né? Sem dúvida. Já com bom resultado, 3 anos. 3 anos já com essa mesma rebrota aqui. Então você vê, eu não precisei reformar coisa nada. É uma rebrota como o tífico, né? Que é cortar e fazer a suplementação necessária no período. Muito bom. Bom, aqui estamos vendo mais uma opção aqui de alimentação. O desenvolvimento tem sido feito do trabalho aqui do Rancho Caprivama, com a introdução de uma variedade aqui de alfafa adaptada a essa região, com alimento de excepcional qualidade. Nós estamos aqui na área de produção de queijos aqui do Rancho Caprivama, né? Você tem toda uma história aí que a gente vai ter a oportunidade de conversar depois aqui, daqui a pouquinho, mas aqui conta um pouco pra gente da estrutura, capacidade de processamento, qual que é o seu carro-chefe hoje aqui, o que tem sido produzido aqui no Rancho Caprivama. Ok. Como é sabido, né? A gente precisa ter destino do nosso leite uma vez produzido. Somos obrigados isso às vezes, quando começamos, de montar uma estrutura de industrialização. Primeiro, para agregar valor no produto e segundo, para colocar o destino do leite. E nesses anos todos a gente veio conseguindo fazer alguns selos mais simples, como o estadual, municipal e finalmente a questão aí de mais de 1 ano e pouquinho, depois de tantos anos de luta, nós conseguimos o selo físico para atender essa demanda de todo o mercado nacional. Então a gente tem uma estrutura relativamente pequena, enxuta, né? Hoje nós estamos realizando por volta de 350 a 400 litros de leite por dia. Nosso projeto é acima de 1.000 litros de leite, sendo parte dele hoje todo fornecido por nós, mas possivelmente depois de parceiros. A gente quer fazer uma parceria aumentando essa produção e tendo uma captação bem próxima ao laticínio. Isso aqui é fundamental para a industrialização. Então nessa estrutura a gente tem tudo em miniatura, né? Porque a exigência do CIF é de uma empresa multinacional e nós estamos uma agricultura familiar. Então nós temos aqui desde todos os compartimentos necessários, que são de ingredientes, produtos químicos, como faripado, a lavanderia que hoje é exigida dentro do estabelecimento de laticínio. Temos uma pequena caldeira para aquecimento, fazer esse vapor para eventualmente fazer a pasteurização lenta, que é o nosso processo que a gente optou. E aí uma vez o leite produzido lá em cima vem no nosso tanque de recepção, um tanque de 200 litros, e aí ela tem acesso o leite ao nosso pasteurizador lento. Essa opção do pasteurizador lento foi no sentido de se conseguir um maior rendimento de leite queijo, no sentido de quanto menos a gente agitar o leite, quebrar suas moléculas, nós vamos tender a
diminuir a produção. No processamento de pasteurização lenta, a gente consegue isso fazer em movimentos mais suaves, né? Ali é um tanque de lavar os latões que descem com o leite lá de cima e eventualmente retornar para a próxima descida. Aqui nós temos a barreira sanitária, né? Necessária para o ingresso dos funcionários e eventualmente o início de produção. Ali um óculos para receber os insumos e os produtos que vão ser usados na produção, sem ter que ninguém mais entrar na instalação. E o nosso laboratório, onde a gente faz desde a análise tônica da acidez do leite, até o uso de crioscópio, que nos obrigaram a usar um crioscópio para análise se eu estou fraudando ou não o leite. O seu leite, né? O crioscópio tem a função de identificar a água no leite. Mas por exigência do CIF, eu tive que comprar um investimento grande de tanto crioscópio, então a gente faz toda a análise aí de periodicidade, fosfatase, faz análise de antibiótico no leite, também que é uma coisa que às vezes pode até um empregado fazer errado, mas nós como produtores da nossa matéria-prima nunca íamos pensar em trazer um leite com antibiótico. As embalagens primárias, secundárias, são todas as necessidades do em tamanhos miniaturas, né? Não tem estrutura para tanto. Aqui nós temos então a expedição, que é a saída do leite, então os queijos dos produtos, então entra lá e sai sem ter cruzamento de produção. Eu tenho 3 câmaras frias, 4 câmaras frias, dependendo do tipo de queijo ela é utilizada. Nós temos a câmara de salga, a câmara de maturação, a câmara de congelamento, que nós industrializamos o leite de cabra em saquinhos de 1 litro pasteurizado e congelado. Isso dá uma vida útil no leite da cabra nesse período e que não perde nenhuma característica do leite fluido normal e principalmente oferecendo ele pasteurizado. Isso facilita não só a distribuição, como a necessidade da mãe ter o leite de um dia para o outro e não precisar estar indo buscar a distância. Compra um volume grande, guarda no seu freezer e vai congelar no dia a dia. Então hoje, além dos queijos, você tem também o leite aqui que você fornece também, com leite fluido. Ali nós temos todas as exigências, né? O próprio sala dos ciclos, que hoje na verdade não estão mais, mas foi obrigado a construir. Então, essa é uma estrutura simples que a gente quer, na medida possível, melhorá-la e possivelmente ampliá-la na parte do fundo. Onde hoje nós temos por volta de 10 tipos de queijo, dentro do massa láctea, que é o queijo dourado, que a gente faz em bolinha conservada no azeite, a gente faz ele desnaga como se fosse um requeijão para pizza, para recheio de massa, né? E eventualmente faz um roletezinho com sabores diferentes para ser usados como patê ou eventualmente no lanche. Até os maturados, passando pelo chevrotan, passando pelo feta, que é aquele queijo de origem grega mais salgado, passando o queijo caprino romano, que é como se fosse um parmesão. Nós temos aí produtos de quase 1 ano de maturação, coisas que são difíceis de encontrar, mas teve épocas que a gente teve que administrar isso maturando e ficando no estoque, mas estamos ganhando hoje porque já agregou bastante valor. Mas são opções que a gente oferece para os consumidores, lembrando que sempre os queijos de cabra devem ser em tamanhos pequenos e com receitas de validades longas para evitar, primeiro, troca, e segundo, queijo pequeno, teoricamente parece ser mais barato que um queijo de 1 quilo, né? Então fica mais fácil o acesso da pessoa levar 1 ou 2 queijos pequenos do que comprar um de 1 quilo, come um pouquinho, chega numa determinada época, joga na geladeira, que fica rolando, joga fora e vai falar que não comeu o queijo de cabra. É verdade. São alguns detalhes que a gente faz com relação às embalagens. Tá pensando no consumidor final, né? Isso mesmo. Perfeito. E no futuro próximo a gente quer ampliar para fazer os queijos mofados, né? A gente quer ver se faz o brie, né? O camembert, que é um outro segmento de mercado também muito procurado. E aqui também já entra, você já tem uma capacidade instalada hoje, dentro daquilo que você falava para a gente, a possibilidade de fazer essa integração na região. A sua capacidade instalada já te permite adquirir esse leite aqui e recepcionar esse leite aqui. Perfeito, então, vocês estão vendo aqui as instalações,
do laticínio aqui do Rancho Caprivama, né, já com o selo de inspeção federal, que permite aí a comercialização em todo o território nacional, inclusive para exportação, e que já tem aí da sua fase de produção, da produção própria de leite, mas também prevendo aí ampliação com possíveis parceiros. Bom, Pedro, nós vamos ter a oportunidade de ver aqui a parte da produção, né, que são a produção de queijo, de leite, que você hoje tem a possibilidade de verticalizar a produção e comercializar. Mas você contava para a gente aqui no bate-papo informal toda a dificuldade que você teve aí de atender a legislação para conseguir a inspeção, seja ela municipal, estadual, federal. Conta um pouco para a gente dessa história, o seu sentimento enquanto produtor e o que você acha que poderia ser feito, né, para que mais pessoas pudessem ter essa oportunidade que você está tendo hoje. Realmente, felizmente, né, mas felizmente a legislação é uma coisa que veio para ficar, é necessária para realmente diferenciar aí as pessoas que trabalham sérias e eventualmente querem fazer as coisas corretas. Uma das coisas importantes, né, a procedência das matérias-primas, dos produtos que devem ser sempre fiscalizadas e controladas e o produto acabado. Mas a gente pequeno, que tem uma estrutura pequena, que precisa e quer se legalizar para poder vender direto ou para o consumidor de internet ou porta a porta, sofre muito com essas dificuldades de legislação, porque a lei é uma só, né, definida que deve ser feito, mas os níveis de análise que são passados por essas pessoas, cada um tem uma interpretação. Você tem muitas dificuldades que uma hora está tudo ok, quando menos espera, passando na mão de um outro departamento, você tem que refazer algumas coisas. E tudo então, custa dinheiro, né, Pedro? E custa caro, né? Dinheiro, tempo, né? Com certeza, a gente quer fazer isso e ter isso o mais breve possível, porque requer um investimento para adequação, para atender as necessidades, né? Essas 3 legislações que a gente eventualmente poderia estar cumprindo, aí, que é do municipal, estadual e federal, baseado tudo na informação do federal, né, poderiam ser revistas e adequadas a pequenos produtores. Essa é uma das grandes dificuldades. É como você disse, quer dizer, nós não estamos aqui para criticar a legislação, não é esse o foco, pelo contrário. Nós estamos tratando aqui de alimento, nós temos que preocupar com a questão da saúde pública, né? O que se discute é exatamente você ter os cuidados, as boas práticas de fabricação, ter todo o cuidado necessário para a produção de um alimento de qualidade, para garantir essa qualidade até o consumidor final, mas o grande problema é que o nível de exigência da legislação, principalmente para o pequeno e médio produtor, ela passa muitas vezes a ser impeditiva, né? E não só a exigência, como o tempo que se leva para conseguir esse processo todo, né, Pedro? Infelizmente, era o caso já de se começar a pensar e adequar, né, preparar, orientando os pequenos produtores, né, porque como eu falei no começo, se a gente não tiver destino para o nosso leite, nós não vamos ser criadores, né? Vão ser poucos laticínios que se interessam em pequenos volumes. As nossas escalas são pequenas, então teria que se ter aí um produtor que agregasse com amigos, com vizinhos ou associados, né, para se ter um volume e conseguir cumprir essa legislação. Pedro, nós falamos aqui da produção, da verticalização da produção aqui da Caprivama, né? Hoje você tem uma gama de produtos que você disponibiliza no mercado. Fala um pouco para a gente desses produtos, desse trabalho que você está fazendo aqui de verticalização da produção. Tendo a necessidade, como eu falei, de eventualmente de arrumar um destino para o meu leite, além da criação e da produção, fomos obrigados desde o começo já a aprender um pouco de fazer queijo e estudar e pesquisar para ter alguns queijos autorais, né? Hoje nós temos uma linha de aproximadamente 10 tipos de queijo. A gente procura de queijos, alguns com receitas francesas, mas com paladar brasileiro, alguns queijos autorais. Também a gente tem um pensamento de se fazer sempre queijos em porções pequenas, tamanhos pequenos e principalmente paladar mais aproximado ao brasileiro. E esses tipos de queijo que você está trabalhando hoje, o que você pode destacar para a gente hoje, que é a produção aqui da Caprivama? Um dos mais difundidos é o queijo de bolinha conservada no azeite, né? Que é uma massa láctea tessorada, mundialmente conhecido como Boursin, que vem nos vidrinhos assim, conservados em azeite, com uma validade de
pelo menos 4 meses. Esse é um dos mais vendidos, usado muito, consumido muito como aperitivo, né? E eventualmente junto de uma salada, ou eventualmente num recheio de pães. E em falar na denominação, essa denominação Boursin é uma denominação francesa que sempre foi muito conhecida, né? Praticamente conhecida como Boursin. E a legislação hoje proíbe essa utilização em função do registro dessa marca lá. Então, nós o identificamos como queijo de massa, né, que é o queijo tipo fresco, uma chèvre, que é uma massa de chèvre, que é cabra, né, tem massa de queijo de leite de cabra. Por ser um terroir, uma marca francesa, hoje nós não podemos utilizar a expressão Boursin. Esse é um dos que mais se destaca. Nós temos também os queijos em porções pequenas, aí de 250 gramas, numa maturação suave de aproximadamente 15, 20 dias, né? Esse aqui é o Chevrotin. É o Chevrotin. Esse é um queijo que a gente usa algumas denominações francesas para tornar um pouco chique, mas é sempre dentro do nosso padrão de produção, né? E além deles, a gente faz alguns outros queijos, né? Que são os queijos, alguns no mesmo processo de fabricação, mas com outras embalagens, né? Vamos começar dos mais suaves. O queijo tipo frescal, que a gente faz em porções de 300 gramas, fechado a vácuo, com validade de 30 a 40 dias. Nós fazemos queijo tipo feta, que é o queijo de origem grega, aquele queijo mais salgado, usado para salada grega, salada verde, que você dilacera os queijos de feta junto da salada, às vezes não precisando colocar o sal. Perfeito. Depois da linha dos maturados ou semi-maturados, nós começamos com o Chevrotin, tem uma maturação curta também. Nós fazemos aquele tamanho que eu mostrei de 250 gramas e fazemos em peça de 4 quilos. E dali a gente faz frações de 350 gramas, como se fosse uma cunha. Perfeito. Aí das massas lácticas, a gente tem também ela em bisnaga, assim, né? Que é uma embalagem do requeijão, que é usado muito para você fazer pizza, eventualmente usar nos recheios. Uma praticidade que é o mesmo processo das bolinhas, né? Que é a mesma massa que é antigo Boursin, que virou bolinha, que virou um potezinho de 90 gramas, assim, né? Para lanches e fazer também canapés, né? Para você ou fazer o tempero à vontade ou você ter alguns temperos. Então que você tem a mesma massa com formatos diferentes de acordo com a utilização do seu cliente. Isso, a gente procura manter o estoque da massa de acordo com o pedido, eu vou manipulando para facilitar todo o processo, entendeu? Perfeito. Aí depois, nos poucos maturados, nós temos aqui um queijo que nós chamamos de cara branca, sabe? Baseamos no queijo Cablanc holandês, onde eles têm uma cremosidade, uma maciez de massa, tem a sua película branca que a gente conseguiu aqui importando, de fazer quase que equivalente ao queijo Cablanca nos nossos moldes de leite de cabra do Caprivama, com a consistência do Cablanca importado. E o Caprino Romano, que é o nosso destaque, queijos aí de mais de 12 meses de maturação, próximos aí ao pecorino, que é de ovelha, próximo ao parmesão, que é de vaca, com seus cristais bem salientes e com o umami de um queijo maturado. Então é uma linha bastante ampla que a gente procurou, na medida possível, diversificar, né? As bolinhas em baldes também para a área culinária, o frescal, o feta, as bisnagas, o caprino, o chevrotin, o cara branca e o leite. O leite, você você hoje trabalha com ele congelado, né? Mas é um leite fluido congelado, que a pessoa que tiver necessidade de ter acesso ao leite de cabra tem essa opção hoje de estar comprando aqui. Uma das coisas que a gente está destacando muito hoje no leite de cabra, né? E sempre procurou destacar, é a gente consumir leite pasteurizado, né? Tem um hábito hoje de todo mundo consumir leite de vaca mesmo, ou mesmo de cabra em caixinha, que são os leites UHT, são ultra pasteurizados. O que quer dizer? É um queijo que elevou a uma temperatura superior e
acabou matando bactérias boas do próprio leite. Então, o leite de caixinha, você está tomando um leite que não tem todas as propriedades que tem os pasteurizados. Que o pasteurizado, ele se eleva a uma temperatura que só se vai matar bactérias indesejáveis e vai conservar as bactérias boas. E já aprovado no processo de industrialização, o congelamento, porque com isso eu não perco a propriedade do pasteurizado, eu conservo por 90 dias e eventualmente faz uma forma das mães comprarem um volume maior, guardar no seu freezer e descongelar no dia a dia. À medida que ela vai precisando. Isso, porque não vai ser fácil encontrar, então ela já compra numa maior quantidade. Isso facilita para nós na distribuição e principalmente na mãe que vai consumir, entendeu? Essa é uma das características. Aproveitando a deixa do leite de cabra, eu queria esclarecer algumas coisas com relação ao leite de cabra. A história da lactose, né? Hoje em dia está muito... Tem lactose, não tem lactose, eu vou comer só sem lactose. A gente sabe que o leite de cabra tem uma incidência menor de lactose que todos os outros leites. Todos os leites têm lactose, porque a lactose é o açúcar dentro do leite. Isso é uma propriedade que o leite característica do leite, né? E a gente já é mais do que estudado e sabido, né? Existe uma forma de você eliminar a lactose de um leite que tem lactose. É pôr produtos químicos para cortar a lactose. Gente, não vamos pôr produtos químicos para poder cortar a lactose. Vamos procurar consumir um que tem menos incidência da lactose. No caso dos derivados, principalmente, conforme a maturação do queijo, a lactose vai sumindo, porque as bactérias do queijo vão consumindo os açúcares, entendeu? Então, a história da lactose é essa aí. Todo leite tem lactose, o leite de cabra com menos incidência, mas todos eles podem ficar sem lactose conforme a maturação. Perfeito. Então, nós estamos vendo aqui os diversos tipos de produto hoje aqui produzidos na Caprivama, né, já disponíveis no mercado, né, em várias regiões, né, agora principalmente com o laticínio com o selo de inspeção federal, esses queijos podendo ser comercializados em qualquer lugar do Brasil. Então, mais um pouco da história aqui do Caprivama. A gente falava aqui dessa questão da legislação, né? E aí fica o recado para as autoridades, né? De novo, nós não estamos aqui para criticar a legislação está aí, ela precisa ser cumprida, nós temos que cuidar das boas práticas e chegar a um alimento de qualidade para o consumidor. Mas há necessidade de que um olhar diferenciado para a pequena propriedade, para a média propriedade, flexibilizando os processos de adequação para que o produtor consiga verticalizar essa produção. E a verticalização da produção na propriedade traz um diferencial, né, Pedro? Porque essa agregação de valor, ela traz um diferencial extremamente importante, né? Sim, ajuda muito na remuneração do produto, né? No sentido de agregar valor, né? Porque vender só a matéria-prima leite não pode ser lucrativa, mas pequena por próxima agregação. Então a agregação, na verdade, ela abre mercados e além de você possibilitar arranjos locais até para popularizar o consumo, né? Você disponibilizar produtos aqui na região, no entorno do Capril, para que você possa difundir a produção do comércio, né? Pedro, falando aí dessa questão da verticalização, né? Hoje você está aí já, quanto tempo já, desde que você começou, você veio verticalizando? Quanto tempo você está desde o começo, né? A gente tinha o consumo maior para as produções de leite pasteurizado, para as crianças alérgicas, né? Aí começou a aumentar o volume, a gente viu que estava restringindo o consumo e partimos para os derivados. E, então, praticamente desde o começo, fomos aprender a fazer queijos e fomos aprender a especializar em queijos finos, principalmente, né? E principalmente os modelos europeus que fazem sucesso. Perfeito. E você falava que você teve uma atuação, você tem uma expertise sua, né? Que é a criação de produtos e colocar esses produtos, desenvolver produtos e colocar esses produtos no mercado, que é uma expertise sua pessoal. Como é que você viu isso acontecer com os queijos? Porque você trabalhou, inclusive, chefes de cozinha, de alta gastronomia, para colocar esses queijos. Conta um pouco dessa história, dessa experiência que você teve. Essa experiência foi em função da gente adequar o produto à necessidade do mercado, né? A gente viu que um queijo de cabra, o preço do quilo pode ficar caro, então começamos a fazer queijos pequenos, né? O preço do quilo vai ser o mesmo, mas o que conta é a porção que a pessoa está levando. São detalhezinhos assim que são fundamentais e
a gente conseguir esse nicho de mercado. Não adianta a gente querer concorrer com um queijo de leite de vaca, como a gente vê muito pessoal do Nordeste, querer fazer queijo de coalho de leite de cabra. Aí não vai conseguir fechar a conta. Então tem que ser realmente criativo e eventualmente buscar esse segmento de mercado que está carente de oferta e eventualmente ansioso de receber queijo fino. E essa sua experiência que você falava de trabalhar a alta gastronomia, chefes de cozinha, todos eles ficaram encantados com a qualidade do produto e continuam até hoje sendo seus parceiros e seus clientes também. Sim, isso é carente. Às vezes eles querem colocar um prato diferente com queijo de cabra e não conseguem um fornecedor, né? Isso em função de a maioria está escondido, não consegue descobrir esse caminho, e a gente buscou. Soube que esse mercado é promissor e eventualmente está aberto aí a fazer novas receitas, de melhorar o fornecedor, principalmente manter qualidade, principalmente a poder atender na necessidade de produção do restaurante. E hoje com você, já obtendo agora, pouco mais de ano, o selo de inspeção federal, os horizontes estão abertos, os produtos Caprivama hoje não tem fronteira. Sem dúvida, com certeza. É uma das coisas que nos faltava, né? Esse endosso, apesar da qualidade ser a mesma dos anos todos, né? Mas a história do selo faz diferença, em função de algumas regras que são necessárias a cumprir. E não são difíceis, não. A questão é só da gente ter o capital suficiente. Agora, e aí entra uma fase, né, que é seu desejo, que é a sua intenção também, você falava com a gente há pouco, que é começar a trabalhar, uma vez tendo a possibilidade da ampliação da sua produção com o selo, da produção de queijos, né, é você criar uma integração aqui, num raio de 50, 100 quilômetros aqui, do entorno da Caprivama, para ter novos produtores fornecendo para você. Como é que está essa ideia? Ela está maturando? Você já está pensando aí, qual o horizonte de tempo que você está pensando nesse processo? Essa é realmente uma das intenções. Eu, como produtor rural que virei, vi a vida de pequeno produtor sofrendo, né? E fui entendendo e vendo a necessidade de se profissionalizar e evoluir. Quero, se Deus quiser me ajudar, de deixar um legado com dois caminhos muito importantes, que é principalmente valorizar mais a caprinocultura no Nordeste, que tem um potencial muito grande, muito pouco explorado, com defasagens em sistemas de criação, de genética e principalmente colocação de produtos. Eu vejo esse potencial ali para atender as famílias de pequena renda, o pessoal que eventualmente pode ter uma subsistência da caprinocultura, porque o nordestino gosta mesmo do caprino, queira ou não queira. É cultural, né? É cultural, né? De caprino, né? E se conseguir uma evolução de produção de produtos para atender a demanda no mercado de turismo, a capacidade turística que se tem no Nordeste, que o queijo de cabra não aproveita, né? E, eventualmente, o turista, quando viaja, não tem preço, que é coisa da cidade, da região, quer levar alguma coisa de lembrança e não leva queijo de cabra. O potencial a ser trabalhado. Então, uma das ideias é essa. A gente já tem 2 ou 3 projetos andando lá de caprinos pequenos, baseados em projetos de estrutura nossa. Nós temos 2 empresas que já se estabeleceram lá na criação de cabras com sistema de criação sugeridos por nós, né, dentro da nossa experiência, e eventualmente tentar ver se a gente envolve mais lá algumas associações existentes, o próprio Sebrae mesmo, o próprio Senar, que está realmente querendo investir muito na área pequena. Exatamente. Pequenos, né? O Senar está trabalhando muito forte nisso. Né? Então esse é das minhas vontades, de isso expandir cada vez mais, porque quanto mais for gente para falar de cabra, sobre produtos de cabra, todos nós, criadores, vamos ser beneficiados por isso. Estou pegando um gancho aqui, né? A Caprivama já está com a genética dela espalhada no Brasil. Recentemente, na Nacional, a gente falava aqui numa outra oportunidade dessa nossa conversa, e você ter vários animais premiados com a genética Caprivama. Mas agora, além da genética Caprivama, a Caprivama então está fincando os pés agora no Nordeste. Quer dizer, você já tem essa ideia de estar presente lá, com o Capril presente lá. Isso, a gente quer realmente aproximar mais dos nordestinos, eventualmente para poder disponibilizar com maior facilidade algumas matrizes reprodutores, porque às vezes o transporte dificulta um pouco, né? Uhum.
e eventualmente ter um capril modelo lá que possa servir para o rumo de instrução e eventualmente orientação de quem está querendo começar. Bacana. E aqui nessa região que nós estamos hoje aqui em Alfenas, né, essa ideia hoje do laticínio ter a possibilidade já com a Inspeção Federal de você ampliar a produção, qual que é essa ideia da integração aqui? Como é que você pensa isso? Eu vejo o seguinte, uma das grandes dificuldades do criador ou do industrializador de produto de cabra é os volumes, são basicamente importantes, a logística de captação, né? E principalmente a qualidade do leite. A gente sabe que tem algumas captações no Nordeste lá com distâncias enormes, que andam vários quilômetros debaixo do sol, e imagina se a qualidade que vai chegar lá na ponta. Então, a única saída que eu vejo são produções regionais, né, onde se tem um laticínio já preparado para absorver aquela produção, para preservar qualidade, para baixar custo de transporte e tudo mais. Né, que impacta muito, né? Impacta muito. E eventualmente, oferecer uma das coisas mais importantes de tudo, né, que não adianta só a gente ter cabra, genética, laticínio, se a gente não tem assistência técnica, porque a cabra é um bicho vivo, fundamental. Né, e o leite é uma ciência, quem já viveu de leite sabe que há necessidade muito grande de se administrar produção, reprodução, sanidade. Então a gente quer num futuro próximo aí, não tem as datas ainda, mas é questão só de terminar de me organizar aqui para minha produção diária ser totalmente colocada, ok? E fazer esse tipo de trabalho de integração, porque a primeira coisa a pessoa vai ter para quem vendeu leite, segunda coisa ela possivelmente pode até receber matrizes, né? E terceiro principalmente assistência técnica, de que a pessoa vai ter um animal eficiente, uma maquininha funcionando, porque sem isso não vira não. Pedro, nós vamos caminhando para o final da nossa entrevista aqui, da nossa visita, da nossa conversa, mas não poderia deixar aqui de trazer para a nossa conversa aqui uma coisa que chama atenção aqui na Caprivama, que é a sucessão familiar, né? Você saiu com a esposa lá de São Paulo, veio para cá, comprou a propriedade, estamos falando de 30 anos de história, e hoje a gente vê toda a família envolvida aqui no dia a dia da Caprivama, né? A sua esposa, você falava com a gente, é a quejeira, é a pessoa que está ali no dia a dia do laticínio. Seus filhos já estão envolvidos aí, os dois já na veterinária. Como é que você vê esse legado que você está deixando também, dessa sucessão familiar, o nome da Caprivama continuando aí nesse trabalho ao longo dos anos? É com grande satisfação que isso acontece, né? A gente vê muitos amigos aí, criadores de cabra, que trabalharam forte muitos anos, criaram um bom plantel, mas não apareceram o filho, a filha, o genro interessado para dar sequência. Né? Eu fui uma pessoa de sorte nesse sentido, né? E principalmente essa opção que a gente fez de morar na roça e viver a natureza, viver a criação, fez com que fosse discernir o gosto deles, né? E estão aí num patamar bastante evoluído, infelizmente. Graças a Deus no mercado aí restrito, né? De veterinários, de caprinos, principalmente nessa área de reprodução. Seu filho Ivan hoje é referência na parte de reprodução hoje em caprinos e ovinos no Brasil, né? É uma pessoa que tem se destacado aí com um trabalho muito forte no Brasil, né? Essa necessidade da reprodução, então hoje ele faz trabalho de transferências, coletas de embrião, vai chegar um ponto que nós não vamos ter mais animais qualquer não, só animais de médio para cima, né? Como você disse, começar em cima da prateleira. Então foi muito satisfatório, agradeço a Deus essa oportunidade de ter os filhos juntos, porque a gente faz as coisas, não é pra gente, né? É verdade. Então hoje você vê que com tranquilidade aí essa sucessão na Caprivama acontecer e você poder deixar esse legado aí, né? Bom, Pedro, primeiro eu queria agradecer aqui a oportunidade de a gente estar aqui na Caprivama. É um prazer ter a oportunidade de estar aqui, contar a sua história, contar a história da Caprivama, parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo ao longo dos anos. A sua contribuição para a caprinocultura brasileira, certamente ela já é um legado, né? Você já deixa aí a marca Caprivama, a genética Caprivama, agora aí com os produtos sendo colocados no mercado e com todo o trabalho que você tem feito. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado por receber a Expedição Bem Brasil, que é um prazer muito grande a gente ter a oportunidade de estar aqui com você e de poder contar essa história e levar para o Brasil todo aqueles que ainda não conhecem, mas ter a oportunidade de difundir e fortalecer ainda mais essa história aqui da Caprivama. Obrigado por nos receber aqui.
Obrigado, eu agradeço e parabéns pela iniciativa, sabe? Obrigado. Espero que a gente colha muitos frutos disso, porque é um trabalho que você está tendo muito árduo, muito, né, difícil de conseguir esses dados, que essas informações cheguem às pessoas realmente capazes de nos ajudar. É uma atividade promissora e a questão só de ter gente com boa vontade e querer poder fazer acontecer. Obrigado. Eu que agradeço, Pedro. Obrigado, foi um prazer estar aqui com você. E a você que está nos acompanhando, acesse lá o canal do YouTube, se inscreva no canal do YouTube, ative o sininho para receber as atualizações e também nos acompanhe na página do Instagram, na página do Facebook, para você ver essa e tantas outras histórias que nós vamos contar Brasil afora. Forte abraço, até a próxima.